O dia terminava na montadora com o gosto amargo da derrota. Por 48 horas, a elite da engenharia da empresa havia se revezado em um cerco fútil a um deus de metal silencioso. O motor V12, o mais novo e caro protótipo da companhia, permanecia inerte no centro do galpão. Uma escultura de milhões de dólares que se recusava a nascer. Os computadores haviam sido consultados, os diagnósticos refeitos, e a conclusão era sempre a mesma: um silêncio inexplicável. A equipe, exausta e frustrada, começou a recolher seus equipamentos, deixando para trás apenas a máquina fria e o peso de um fracasso coletivo. Esther Vasconcelos, a mente brilhante por trás do projeto, observava a retirada de sua equipe de dentro de sua sala envidraçada, uma rainha em seu castelo. Ela era uma mulher forjada em precisão e dados, cujo sucesso era medido em gráficos e eficiência. Aquele motor não era apenas um projeto, era uma extensão de sua própria reputação. O silêncio teimoso da máquina era um insulto pessoal, uma anomalia que sua lógica não conseguia abarcar. Cada minuto que o protótipo passava sem vida era uma rachadura em sua armadura de competência, um lembrete de que, pela primeira vez em sua carreira, ela estava completamente perdida, sem um caminho claro a seguir. Enquanto os engenheiros de jaleco branco se retiravam, uma figura solitária permaneceu no galpão quase vazio. Ramiro, um dos mecânicos mais antigos da fábrica, terminava de limpar suas ferramentas, os movimentos lentos e deliberados. Ele observava o motor à distância, não com a arrogância de quem sabe a resposta, mas com a empatia de um velho amigo. Para ele, as máquinas não eram apenas um conjunto de peças e circuitos. Elas tinham uma alma, um ritmo, uma linguagem própria que a maioria das pessoas havia se esquecido de como ouvir. E ele sentia, com uma certeza que vinha das entranhas, que aquele motor estava sofrendo. Esse conhecimento não veio de uma universidade, mas de uma vida inteira com as mãos sujas de graxa. Ramiro aprendeu o ofício com seu pai, em uma pequena oficina no interior, onde os diagnósticos eram feitos pelo som, pelo cheiro, pelo tato. Era uma sabedoria orgânica, passada de geração em geração, que valorizava a intuição tanto quanto a técnica. Ele via a mecânica nem como uma ciência exata, mas como uma arte de dialogar com o metal, de entender suas tensões e seus suspiros. Essa filosofia, no entanto, o tornava uma relíquia na era digital, um anacronismo em um mundo que confiava mais em um software do que na experiência humana. Bruno, um estagiário recém-formado, foi o único que notou a presença silenciosa de Ramiro. Intrigado pela forma como o velho mecânico olhava para o protótipo, ele se aproximou, a curiosidade superando o preconceito que aprendera com seus superiores. "No que está pensando, seu Ramiro?", perguntou ele em voz baixa. Ramiro não tirou os olhos do motor. "Ela não está respirando direito", respondeu ele, personificando a máquina. "O coração dela bate, mas o ar não chega onde deveria. O problema não está onde eles estão procurando. Eles só olham para os números, não estão escutando." Ramiro apontou para uma pequena junção de cabos, uma área que todos os scanners haviam identificado como perfeitamente funcional. "A energia se perde aqui. É um vazamento pequeno demais para os sensores, mas grande o suficiente para impedir que ela acorde." Nesse exato momento, Esther, que havia voltado para buscar seu tablet, ouviu a conversa. A audácia daquele mecânico, usando metáforas simplistas para descrever seu projeto multimilionário, a atingiu como uma ofensa. A sugestão de que ele, com sua sabedoria arcaica, pudesse ver algo que sua equipe de gênios não viu, era um insulto à sua inteligência. Ela se aproximou, o som de seus saltos no concreto, uma batida seca e irritada. Parou ao lado de Ramiro, o olhar faiscando com um sarcasmo frio. "Fascinante, Ramiro, uma teoria poética", disse ela, a voz gotejando desdém.
E qual é o diagnóstico? Do seu estetoscópio de graxa? Por favor, ilumine-nos. Conte-nos o que os nossos milhões de dólares em equipamentos de diagnóstico de ponta não conseguiram ver. O desafio foi lançado publicamente, uma armadilha para humilhá-lo, para reafirmar a superioridade da ciência sobre o que ela considerava ser apenas superstição de um operário. A equipe, que já se retirava, parou para observar o espetáculo. Esperavam que Ramiro se encolhesse, que pedisse desculpas, que recuasse diante da autoridade de Esther. Mas ele não o fez. Ele a encarou, os olhos calmos encontrando os dela, furiosos. Não havia medo em seu rosto, apenas a tranquilidade de quem conhece seu próprio valor, independentemente do que os outros pensam. A tensão entre os dois era palpável. A engenheira de elite, com seu cérebro treinado em teorias, contra o mecânico do chão de fábrica, com sua sabedoria forjada nas mãos. Ramiro não debateu. Ele não se defendeu. Apenas desviou o olhar de volta para o motor silencioso, como se a máquina fosse sua única testemunha e aliada. Então ele se virou novamente para Esther e disse 3 palavras simples que ecoaram pelo galpão com o peso de uma promessa. Me dê 1 hora. Não era um pedido, era uma afirmação. A aposta estava feita. 1 hora. O conhecimento de uma vida inteira contra a tecnologia de ponta. A intuição contra os dados. Um homem e sua convicção contra um império de ceticismo. E todos ali prenderam a respiração, cientes de que estavam prestes a testemunhar ou uma humilhação esmagadora ou um milagre. Um mecânico da velha guarda contra a mais alta tecnologia. Uma aposta impossível feita em público. Será que a intuição de Ramiro pode superar a lógica de Esther? Se inscreva no canal, deixe seu like se você acredita na sabedoria que vem da experiência e mande uma mensagem de apoio para o corajoso Ramiro. A batalha está apenas começando. A hora de Ramiro começou. O vasto galpão, antes ruidoso, mergulhou em um silêncio quase sagrado, quebrado apenas pelo zumbido distante de outras máquinas. Os engenheiros, incluindo Esther e o jovem Bruno, não foram embora. Em vez disso, formaram um semicírculo a uma distância respeitosa, uma plateia silenciosa e cética. Não era apenas curiosidade, era um julgamento. Eles estavam ali para testemunhar a queda do último dos titãs, o fracasso do conhecimento arcaico diante da complexidade moderna. Sob a luz solitária de um refletor, a cena parecia um anfiteatro, com Ramiro no centro da arena, sozinho com a fera de metal que havia derrotado a todos. Ele não abriu sua caixa de ferramentas. Seu primeiro movimento foi colocar as palmas das mãos abertas sobre o bloco frio do motor, fechando os olhos. O gesto chocou os engenheiros, que o viram como um ato de misticismo sem sentido. Mas para Ramiro era um ritual. Uma memória vívida o transportou para a oficina empoeirada de sua infância, a voz grave de seu pai ecoando em sua mente. Antes das chaves e das chaves de fenda, filho, use as mãos. Sinta a febre, sinta o tremor, sinta a respiração do metal. Foi assim que ele aprendeu. Não a consertar, mas a curar. A entender que cada motor tinha uma história, uma dor, um segredo. Ele abriu os olhos e voltou para o presente, para os olhares de desdém. Ele estava acostumado. Desde que chegara à cidade grande, sua sabedoria era tratada como folclore. Engenheiros jovens, armados com seus laptops e suas teorias, dispensavam seus conselhos com um sorriso de superioridade. Ele era o seu Ramiro, uma figura pitoresca, um fóssil de uma era de mecânica bruta. Ele não sentia raiva, apenas uma pontada de tristeza. Sabia que o conhecimento que carregava em suas mãos calejadas, um legado de gerações, estava se tornando uma língua morta em um mundo que só confiava na linguagem binária dos computadores. Enquanto seus dedos traçavam as linhas de combustível, a mente de Ramiro viajava para o verdadeiro motivo de sua persistência.
a razão pela qual ele suportava o desprezo diário e a dor nas costas no final do dia. Sua irmã mais nova, Janaína, a imagem dela sorrindo de sua cama era o combustível que o movia. A doença dela era uma batalha constante, uma montanha de contas médicas que crescia a cada mês. Aquele emprego, naquela fábrica que o tratava como uma peça de museu, era a única arma que ele tinha para garantir que ela tivesse o tratamento de que precisava. Ele não estava apenas consertando um motor, estava lutando pela vida dela. Essa responsabilidade era o peso de uma promessa feita no leito de morte de seus pais. Cuide dela, meu filho, você é tudo o que ela tem. A frase ecoava em seu coração em cada momento de dúvida. Cada parafuso que ele apertava, cada diagnóstico que fazia, era um ato de amor e de dever. O orgulho de seu ofício era imenso, mas a promessa que fizera era sagrada. Ele precisava daquele emprego, precisava provar seu valor, não para Esther ou para os outros, mas para si mesmo, para garantir que poderia continuar sendo o pilar que sustentava o frágil mundo de sua irmã. O motor não era apenas um desafio, era a chave para a sobrevivência de sua família. Bruno, o estagiário, observava com uma fascinação crescente. Diferente de seus colegas, seu ceticismo inicial estava se dissolvendo, dando lugar a um respeito genuíno. Ele via as mãos de Ramiro se moverem com uma certeza e uma economia de gestos que nenhum manual ou simulação de computador poderia ensinar. Era uma dança íntima entre homem e máquina, uma conversa silenciosa em uma linguagem que ele não entendia, mas que começava a reconhecer como uma forma superior de conhecimento. Ele percebeu que a faculdade lhe dera o mapa, mas aquele homem conhecia o território com a alma. Esther, por outro lado, permanecia de braços cruzados, a impaciência endurecendo suas feições. Para ela, aquilo era uma perda de tempo, um teatro. Cada minuto que passava era uma confirmação de sua crença de que a intuição era apenas um nome bonito para a ignorância. Ela não via a arte, apenas a graxa. Não via a sabedoria, apenas o atraso. Sua mente, treinada para encontrar respostas em equações e dados, era incapaz de processar um método baseado em sentir e ouvir. Ela apenas olhava o relógio, esperando a hora de Ramiro acabar para que pudesse, finalmente, declarar o fim daquele espetáculo ridículo. Houve um momento no meio daquela hora em que o próprio Ramiro sentiu o peso da dúvida. O motor era uma besta complexa, um labirinto de tecnologia que parecia impenetrável. O tic-tac do relógio, os olhares de julgamento, a imagem de Janaína em sua mente, tudo isso pesava sobre ele. Por um instante, ele se perguntou se eles estavam certos. Se seus métodos, sua herança, seu conhecimento eram de fato obsoletos. Se ele era apenas um velho teimoso tentando lutar contra o futuro com ferramentas do passado. A solidão daquele momento, no centro da arena, foi imensa. Mas a dúvida durou apenas um segundo. Ele fechou os olhos e ouviu a última lição de seu pai. As máquinas mudam, tecnologia avança, mas o coração delas é sempre o mesmo. Elas foram feitas para funcionar. Elas só querem ser livres. Encontre o que as prende e liberte-as. A lembrança reacendeu sua convicção. Ele não era um mero mecânico, era um libertador de máquinas. Ele não estava tentando consertar um objeto, mas restaurar uma vida. Com a resolução renovada, ele focou novamente na tarefa, o olhar afiado, o toque preciso, pronto para encontrar a pequena prisão que mantinha cativo o coração daquela máquina. Com a permissão relutante de Esther, a hora de Ramiro começou a contar no grande relógio digital da parede. Ele abriu sua antiga caixa de ferramentas, um objeto de metal gasto e cheio de história, que contrastava absurdamente com os carrinhos de diagnóstico elegantes e assépticos da equipe de engenharia.
De dentro, ele não tirou um scanner ou um multímetro, mas um estetoscópio modificado, uma ferramenta que os engenheiros mais jovens só haviam visto em filmes antigos. O ato, por si só, foi uma declaração silenciosa, o início de um ritual que pertencia a outro tempo, a outra forma de entender o mundo. Ele se aproximou do motor e, para o espanto da plateia cética, começou a auscultá-lo. Encostava a ponta de metal do estetoscópio em diferentes partes da carcaça, os olhos fechados, em profunda concentração, como um médico ouvindo o coração de um paciente. Ele só pode estar brincando, sussurrou um dos engenheiros para o colega ao lado, abafando uma risada. Para eles, que confiavam em terabytes de dados e sensores de alta precisão, a cena era o ápice do ridículo. A tentativa de ouvir o silêncio de uma máquina morta era a prova final da total inadequação daquele homem. No entanto, Bruno, o estagiário, observava com uma atenção diferente. Ele notou que os movimentos de Ramiro não eram aleatórios. Havia um método, um padrão. O mecânico seguia as linhas de força do motor, traçando o caminho que a energia deveria percorrer, do gerador aos injetores. Ele não estava apenas ouvindo o silêncio. Estava procurando por uma anomalia nele, um ponto onde o silêncio soasse diferente, mais oco, mais vazio. Bruno percebeu que Ramiro estava criando um mapa sensorial da máquina, uma camada de informação que seus próprios e sofisticados programas eram incapazes de gerar. O tempo corria e a pressão aumentava. Esther, impaciente, olhou para o relógio. 20 minutos se passaram, Ramiro. Ela anunciou para todo o galpão, a voz cortante. Ainda não tivemos nenhuma epifania mística? O sarcasmo era uma ferramenta que ela usava para reafirmar sua autoridade, para lembrar a todos que aquilo era apenas um interlúdio, um teatro, antes que a verdadeira ciência voltasse a assumir o controle. Cada segundo de aparente inação de Ramiro era, para ela, uma nova prova de que sua decisão de permitir aquilo fora um erro, uma concessão tola à nostalgia. Ramiro, no entanto, parecia estar em outro plano de existência. Ele bloqueou a voz dela, o ceticismo ao redor, a contagem regressiva no relógio. Estava imerso em um diálogo tátil e sonoro com o motor, e então ele sentiu. Era quase nada, uma vibração fantasma, uma dissonância minúscula na corrente elétrica que passava por um dos condutores principais. Um ponto oco. Um lugar onde a energia parecia hesitar por uma fração de segundo antes de continuar seu caminho. Era um defeito tão sutil, tão orgânico, que estava abaixo do limiar de detecção de qualquer sensor. Era a dor silenciosa da máquina. Bruno, com sua percepção aguçada de um novato, notou a mudança sutil na postura de sua chefe. O sarcasmo de Esther não vinha mais de um lugar de pura confiança, mas de uma ansiedade crescente. Havia uma rigidez em seus ombros, uma forma de roer o lábio inferior que ele nunca vira antes. Ele entendeu que para ela aquilo não era apenas sobre o motor. Se aquele mecânico, com seus métodos primitivos, conseguisse toda a metodologia dela, a base de sua autoridade seria questionada. A reputação dela, construída sobre a infalibilidade dos dados, estava em jogo. Ramiro abriu os olhos. Ele havia encontrado a área do problema, mas a fonte exata ainda era um mistério. O motor era um labirinto de engenharia de ponta. Ele sentiu o peso do tempo, o fardo do julgamento deles e, mais pesado que tudo, a imagem de sua irmã Janaína em sua mente. Por um instante, a confiança vacilou. Ele limpou o suor da testa com as costas da mão suja de graxa e olhou para as faces arrogantes ao redor. Talvez eles estivessem certos. Talvez ele fosse apenas um velho teimoso, um dinossauro tentando lutar contra um meteoro de tecnologia. Foi quando Bruno,
em um gesto impulsivo de empatia, se aproximou silenciosamente e deixou uma garrafa de água em uma caixa de ferramentas perto de Ramiro. Não disse uma palavra, apenas um breve aceno de cabeça. Foi a primeira demonstração de apoio, o primeiro ato de gentileza que Ramiro recebera desde que o desafio começara. O gesto, pequeno e silencioso, foi como um copo de água em um deserto. Lembrou-o de que nem todos ali o viam como um tolo, de que a humanidade ainda podia existir nos lugares mais inesperados. Aquele pequeno ato de solidariedade reacendeu sua determinação. Ele tomou um gole de água e se lembrou de seu pai. A teimosia é a ferramenta mais importante de um mecânico, ele costumava dizer. As máquinas te respeitam quando você se recusa a desistir delas. Com a força renovada, ele se voltou para Bruno. Garoto, pode colocar na tela os diagramas originais do chassi. Elétrico, não os dados do diagnóstico, a planta baixa, o desenho original. Ele queria ver a intenção do Criador, a alma do projeto, não apenas os sintomas da doença. Ramiro comparava o desenho puro na tela com o que sentia com as mãos. Ele traçava uma linha no monitor com o dedo sujo de graxa e, em seguida, tocava o ponto correspondente no motor. Era uma tradução entre dois mundos, o digital e o analógico. E então ele encontrou o ponto oco que ele sentira, o lugar onde a energia hesitava. Correspondia a uma junção que, nos diagramas, deveria ser selada e contínua. Mas suas mãos e seu estetoscópio lhe diziam que algo ali estava quebrado, uma microfissura, invisível a olho nu. Ele não gritou "Eureka!", não fez um anúncio triunfante. Apenas pegou uma pequena chave de fenda de seu bolso, uma ferramenta especializada que ele mesmo havia fabricado anos atrás. Uma calma absoluta tomou conta de seu rosto. O caos de dúvidas em sua mente se dissipou, dando lugar à certeza. A hora estava quase no fim. Esther e sua equipe o observavam, a arrogância deles agora tingida com uma nervosa curiosidade. Eles não sabiam, mas o ponto de virada da história não era mais uma semente. Estava prestes a florescer diante de seus olhos incrédulos. A cada tentativa fracassada de Ramiro, o sarcasmo de Esther se tornava mais afiado. Ela circulava ao redor dele como um tubarão, lançando comentários sobre a futilidade da fé contra a ciência, sempre com um sorriso de superioridade para sua equipe. A pressão no galpão era quase insuportável. Os outros funcionários, atraídos pelo drama, faziam apostas silenciosas sobre quanto tempo ele duraria. Ramiro sentia cada olhar, cada cochicho, mas se concentrava na respiração da máquina, tentando filtrar o ruído humano para ouvir a verdade do metal, uma verdade que ele sabia que estava ali, escondida. Houve momentos em que ele quase cedeu. A complexidade daquele motor era diferente de tudo que já enfrentara. Em cada falha, a imagem de sua irmã doente piscava em sua mente, a responsabilidade de seu bem-estar pesando em seus ombros. A aposta humilhante de Esther também ecoava em sua cabeça, não como um prêmio a ser ganho, mas como uma afronta à sua dignidade. Ele respirava fundo, o cheiro de óleo e metal preenchendo seus pulmões, e voltava ao trabalho. O amor silencioso por sua irmã e a teimosia em seu coração eram o único combustível que o mantinha de pé. Bruno, o estagiário, sentia-se dividido. Tudo o que aprendera em 5 anos de faculdade de engenharia lhe dizia que aquilo era um teatro inútil. A falha do motor era, segundo todos os diagnósticos, um erro complexo de software ou de um componente eletrônico de alta precisão. Os dados eram claros. No entanto, havia algo na confiança silenciosa de Ramiro, na forma como ele se movia ao redor da máquina que desafiava a lógica de seus livros. Ele se viu, para sua própria surpresa, torcendo pelo velho mecânico, não apenas por pena, mas por uma curiosidade genuína de ver se havia, de fato, uma sabedoria que seus professores nunca lhe ensinaram. A hora estava quase no fim.
Esther olhava para o relógio na parede com um sorriso mal disfarçado, pronta para declarar o fim daquela charada e restaurar a ordem. Os outros engenheiros cochichavam entre si. A vitória deles sobre o curandeiro de máquinas parecia certa. A atmosfera no galpão era pesada, uma mistura de desprezo e da antecipação de uma humilhação pública. Bruno sentia um nó no estômago. Ele percebeu que não estava apenas assistindo a uma tentativa de conserto. Estava testemunhando um conflito de filosofias, um duelo entre o cérebro e a alma da engenharia. Ramiro ignorou a contagem regressiva e a plateia hostil. Ele se concentrou em uma pequena fenda na lateral do motor, uma área de difícil acesso que a equipe mal havia inspecionado fisicamente, confiando nos sensores. Com uma precisão cirúrgica, ele inseriu uma de suas ferramentas personalizadas e, com um leve estalo, soltou algo. Não era uma peça grande ou um componente eletrônico. Era um único e minúsculo parafuso, quase insignificante em meio àquela montanha de metal. Ele o retirou com cuidado, como se estivesse extraindo uma bala do corpo de um paciente ferido. Ele colocou o pequeno parafuso na palma de sua mão calejada e o mostrou a Bruno, que se aproximara. "Olhe de perto", disse ele em voz baixa. À primeira vista, o parafuso parecia perfeito. Mas, sob a luz do galpão, Bruno viu uma microfissura, uma falha quase invisível na rosca do metal. "Está 1 milímetro fora do alinhamento", explicou Ramiro. "Não o suficiente para quebrar, mas o suficiente para criar uma vibração que os sensores não conseguem ler. Eles a interpretam como um erro fantasma em toda a linha de ignição." A explicação era de uma simplicidade genial e devastadora. A falha de milhões de dólares não era um bug complexo no software. Era um parafuso de centavos, com um defeito de fabricação tão ínfimo que estava fora do alcance da tecnologia, mas não do tato de um homem que conhecia a linguagem das vibrações. O problema não estava no cérebro eletrônico do motor, mas em seu esqueleto. Era uma doença que só poderia ser diagnosticada com as mãos, não com gráficos. Os engenheiros não estavam errados em seus dados, estavam procurando no lugar errado. Ramiro enfiou a mão no bolso do macacão e tirou um parafuso idêntico, mas novo. Com a mesma calma, ele o colocou no lugar, apertando-o com a força exata, um torque que ele não media com um aparelho, mas com a sensibilidade de seus dedos. O concerto inteiro, a solução para um problema que paralisara a fábrica por dias, levou menos de 1 minuto. A elegância e a simplicidade do ato tornaram as semanas de análises complexas e frustradas dos engenheiros quase cômicas. Eles haviam procurado por um monstro e o problema era apenas uma pedra no sapato. Com o novo parafuso no lugar, Ramiro se afastou. Enxugou as mãos em um pano, olhou diretamente para Esther e, com um simples aceno de cabeça, disse: "Pode ligar." Ele recuou. O trabalho feito, a aposta prestes a ser paga. Um silêncio profundo e pesado caiu sobre o galpão. Esther, o rosto uma máscara de incredulidade, caminhou lentamente até o painel de controle principal. Todos os olhos, antes cheios de escárnio, agora estavam fixos em sua mão, enquanto o dedo dela se aproximava do botão de ignição. Era o momento da verdade. Ela apertou o botão. Por 1 segundo, nada. Um dos engenheiros soltou um riso de alívio. Mas então, um zumbido baixo, um som suave, que ninguém ali havia ouvido antes. Era o som do sistema elétrico ganhando vida, sem erros, sem alertas. O zumbido se transformou em um ronco profundo e constante, a melodia poderosa e perfeitamente afinada de um motor V12 funcionando em sua plenitude. As luzes de erro no painel se apagaram uma a uma, substituídas por uma fileira de luzes verdes. A máquina estava viva. O som do motor, limpo e impecável, preencheu o espaço, silenciando todo o ceticismo. Os engenheiros estavam boquiabertos.
Seus rostos passaram do choque à vergonha e, finalmente, a um respeito relutante, mas inegável. Eles olharam do motor funcionando perfeitamente para o mecânico quieto, parado de braços cruzados, e entenderam que haviam testemunhado algo que mudaria a forma como viam seu próprio trabalho para sempre. A sabedoria que eles tanto desprezaram acabara de triunfar de forma espetacular. Esther encarava o painel de controle, os indicadores verdes refletindo em seus olhos. Sua arrogância havia se desfeito, substituída por um espanto mudo. O problema complexo que sua mente brilhante não conseguiu resolver fora solucionado por um homem com uma chave de fenda e uma vida de experiência. Ela, a rainha dos dados e da lógica, havia sido superada pela intuição. Ela não apenas estava errada, toda a sua filosofia de trabalho havia sido posta em xeque por um parafuso e por um mecânico teimoso que se recusou a acreditar que a tecnologia era a única verdade. No silêncio chocado, quebrado apenas pelo ronronar do motor, um som se destacou. Eram as palmas de Bruno. No início, hesitantes, depois firmes e altas. Ele não estava apenas aplaudindo o concerto, estava aplaudindo o homem. Estava celebrando a vitória da paixão sobre a arrogância, da experiência sobre a teoria, da humildade sobre o orgulho. Naquele momento, sob os olhares de seus superiores, Bruno decidiu que tipo de engenheiro ele queria ser. Ele não queria apenas construir máquinas, queria aprender a ouvi-las. A tensão no galpão se dissipou, substituída por uma atmosfera de admiração. A humilhação que Esther planejara para Ramiro havia se voltado contra ela. Seu desafio sarcástico, sua aposta impossível, agora pairava no ar como uma lembrança de sua própria cegueira. Ela se aproximou de Ramiro e, pela primeira vez, não o viu como um subordinado, mas como um mestre. Estendeu a mão, não como uma chefe, mas como uma igual. Eu estava errada, disse ela, a voz baixa, mas clara. Você é um gênio. O aperto de mão selou o fim da batalha e o começo de uma nova era de respeito na fábrica. O orgulho foi derrotado pela humildade e uma nova conexão nasceu do respeito. Ramiro revelou a verdadeira força por trás de suas mãos. Se inscreva no canal para ver o que floresce a partir dessa semente e comente. Você já foi surpreendido pela história de vida de alguém que você havia julgado mal? O ronco perfeito do motor V12 era o novo som da fábrica. Tornou-se uma melodia de fundo que significava coisas diferentes em cada pessoa. Para os acionistas, era o som de milhões de dólares sendo salvos. Para os engenheiros, era um hino à humildade, um lembrete constante de sua própria falibilidade. Para Esther, era o som de seu orgulho sendo quebrado, e para Ramiro era simplesmente o som de um trabalho bem feito, a voz de uma máquina que finalmente podia respirar livremente. A vitória dele não foi barulhenta, mas ressoava em cada canto daquele imenso galpão. Os engenheiros, que antes o olhavam com desprezo, agora se aproximavam dele com uma reverência hesitante. Um a um, eles vinham com perguntas, não mais para testá-lo, mas para aprender. Queriam entender a lógica por trás da intuição, a ciência por trás da sensibilidade. A arrogância em seus rostos foi substituída por uma curiosidade genuína. Eles olhavam para as mãos sujas de graxa de Ramiro, não mais como um sinal de um trabalho inferior, mas como os instrumentos de um mestre, de um tipo de gênio que suas universidades nunca lhes apresentaram. Ramiro respondia a cada pergunta com uma simplicidade que os desarmava. Ele não usava termos técnicos complexos, nem se vangloriava de sua descoberta. Explicava sobre a fadiga do metal, sobre como cada máquina tem um ponto de estresse, como se falasse de um ser vivo. Ele não se colocava acima deles, tratava-os como colegas, compartilhando seu conhecimento como seu pai havia compartilhado com ele anos antes. Sua humildade na vitória era ainda mais impactante do que a própria vitória. Uma lição
silenciosa que nenhum deles esqueceria. Foi Bruno, o estagiário, quem formalizou a mudança. Ele se aproximou de Ramiro, o caderno de anotações na mão, os olhos brilhando de admiração. "Seu Ramiro", disse ele, a voz cheia de um respeito recém-descoberto, "o senhor aceitaria me ensinar? O que o senhor sabe? Isso não está nos livros." O pedido era um marco. O representante da nova geração, o futuro da engenharia, pedindo para ser aprendiz do homem que eles consideravam uma relíquia do passado. Ramiro sorriu e colocou a mão no ombro do garoto. A sabedoria, ele sabia, só continua viva quando é passada adiante. Esther observava tudo de sua sala de vidro, sentindo-se como uma estrangeira em seu próprio reino. A hierarquia que ela tanto prezava havia se invertido. O centro de conhecimento do galpão não era mais sua sala de reuniões, mas o chão de fábrica ao redor de Ramiro. Ela recuou para a privacidade de seu escritório, o aperto de mão público agora parecendo insuficiente. Ela precisava processar a magnitude de sua derrota, a queda de seu mundo perfeitamente lógico e previsível. Ela havia sido superada e precisava entender como e por quê. Em sua mesa, as palavras de sua aposta cruel ecoavam em sua mente. "Se você consertar, eu me caso com você." A frase dita com tanto escárnio agora a queimava com o fogo da vergonha. Era para ser uma piada, uma forma de selar a humilhação dele, mas ele havia feito o impossível, e a piada agora era ela. Ela sentiu uma profunda aversão por sua própria arrogância, pela facilidade com que usou o preconceito para tentar diminuir um homem cujo conhecimento se provou muito superior ao dela em um momento crucial. Mais tarde, naquele dia, ela o convocou a seu escritório. A dinâmica era outra. Quando Ramiro entrou, o macacão ainda manchado, ela lhe pediu para sentar. A equipe, do lado de fora, observava através das paredes de vidro, curiosa e apreensiva. A rainha estava prestes a ter uma audiência com o homem que a havia destronado. Não havia mais sarcasmo no rosto de Esther, apenas uma seriedade cansada e uma vulnerabilidade que ninguém jamais vira nela. O poder no ambiente havia se reequilibrado de uma forma que ela ainda estava aprendendo a navegar. "Eu não estava apenas errada, Ramiro", começou ela, a voz baixa e clara. "Eu fui arrogante, fui preconceituosa e fui cruel com você." A confissão era direta, sem desculpas. "O seu sucesso me forçou a questionar tudo. Não apenas este projeto, mas a minha forma de liderar, a minha forma de ver o conhecimento." Era um momento de profunda honestidade. "Eu construí minha carreira sobre a certeza dos dados, e você me mostrou que há verdades que os números não conseguem contar. Eu preciso entender isso." A pergunta que se seguiu não era de uma chefe, mas de uma aluna. "Eu preciso saber, não o que você fez, mas como você soube. Que sinal o motor lhe deu que nenhum dos nossos sensores conseguiu captar?" Ela não estava mais desafiando seus métodos, estava implorando para aprendê-los. A engenheira mais brilhante do país estava pedindo uma aula ao mecânico que ela havia humilhado, admitindo que havia uma forma de inteligência que seu mundo acadêmico nunca lhe ensinara e que ela desesperadamente precisava compreender. Ramiro, vendo a sinceridade em seus olhos, decidiu compartilhar não apenas sua técnica, mas sua motivação. Ele falou brevemente de seu pai, da oficina, mas então, pela primeira vez, falou de Janaína. Contou sobre a doença dela, sobre as contas, sobre a responsabilidade que carregava. "Minha concentração não vem do nada, senhora", disse ele. "Vem da necessidade. Cada hora de trabalho, cada peça que eu conserto é para garantir que minha irmã tenha o que precisa." Eu não estava apenas tentando consertar uma máquina, estava lutando pelo futuro dela. A revelação de sua luta pessoal quebrou a última barreira de Esther. A história dele a humanizou de uma forma que a encheu de uma admiração ainda mais profunda.
Ela não via mais apenas um mecânico genial. Via um homem de um caráter extraordinário, carregando um fardo imenso com uma graça e uma dignidade silenciosas. Uma nova e inesperada emoção começou a se formar dentro dela. Uma empatia poderosa que transcendia completamente seus papéis profissionais. Ela finalmente via o coração por trás daquelas mãos calejadas. A reunião terminou com um novo entendimento entre eles. A hierarquia profissional ainda existia, mas agora estava temperada com um profundo respeito pessoal. Quando Ramiro saiu de seu escritório, Esther olhou para o chão da fábrica, não mais como uma rainha observando seu domínio, mas como alguém que acabara de descobrir um mundo novo e muito mais complexo dentro dele. A semente de uma parceria muito diferente, baseada não em poder, mas em uma admiração mútua, havia sido plantada, prometendo florescer de formas que nenhum dos dois poderia prever. A notícia da intervenção de Esther na hospitalização de Janaína se espalhou pela fábrica como um incêndio silencioso. A dinâmica de poder, que já havia sido abalada, agora se pulverizava. Ramiro retornou ao trabalho dias depois, não mais como o mecânico que havia sido subestimado, mas como um homem que gozava da proteção e do respeito pessoal da engenheira-chefe. Os olhares de desdém haviam desaparecido, substituídos por uma curiosidade cautelosa. Ele e Esther haviam se tornado o centro de um novo tipo de folclore na fábrica, uma aliança improvável que ninguém entendia, mas que todos eram forçados a respeitar. As sessões de trabalho deles se tornaram ainda mais intensas e produtivas. As longas noites no galpão, antes marcadas por uma tensão profissional, agora eram preenchidas por uma cumplicidade fácil. A sinergia entre eles era quase mágica. Ela desenhava uma teoria complexa no ar com hologramas. Ele a traduzia para a linguagem do metal, apontando falhas que o software não via. Juntos, eles eram uma força criativa imparável, a personificação da união perfeita entre a mente e as mãos. A equipe de engenharia, antes resistente, começou a ver os resultados inegáveis e a aceitar que aquela era a nova e mais eficiente forma de trabalhar. Bruno, o estagiário, tornou-se o principal discípulo dessa nova filosofia. Ele passava horas extras no galpão, não para impressionar Esther, mas para aprender com Ramiro. Absorvia as histórias do velho mecânico, as lições sobre a personalidade de cada tipo de aço, a importância de sentir a máquina. E depois ele traduzia essa sabedoria para a linguagem de seus colegas mais jovens, atuando como uma ponte entre os dois mundos. Lentamente, a cultura do departamento começou a mudar. A arrogância deu lugar à colaboração, e a certeza absoluta dos dados foi temperada pela humildade da experiência prática. Esther também estava se transformando. A líder dura e inflexível estava dando lugar a uma mentora mais aberta e humana. Ela começou a incentivar sua equipe a passar mais tempo no chão de fábrica, a sujar as mãos, como dizia Ramiro. Ela percebeu que a verdadeira inovação não nascia apenas em salas de reunião, mas na fricção criativa entre o conhecimento teórico e o prático. Sua liderança, antes baseada no medo e na intimidação intelectual, agora era baseada no respeito e na inspiração. Ela estava se tornando o tipo de líder que ela mesma nunca tivera. Fora da fábrica, o laço entre eles se aprofundava em um território mais pessoal e complexo. Ramiro passava todas as suas horas livres no hospital com Janaína. E, para a surpresa das enfermeiras, a poderosa engenheira-chefe, Esther Vasconcelos, tornou-se uma visitante regular. Ela chegava com livros e frutas, usando a desculpa de que estava acompanhando a recuperação da irmã de um funcionário valioso. Mas a preocupação genuína em seus olhos contava uma história diferente. O corredor daquele hospital se tornou o terreno neutro, onde eles não eram chefe e funcionário.
mas apenas duas pessoas compartilhando a ansiedade e a esperança. Janaína, embora fraca, tinha uma percepção afiada. Ela observava a forma como Esther olhava para seu irmão, a suavidade em sua voz quando falava com ele. Via a admiração nos olhos de Ramiro quando ele falava sobre o trabalho de Esther. Ela via uma conexão que ia muito além da gratidão. Um dia, quando estavam a sós, Janaína segurou a mão do irmão. Ela não te olha como uma chefe, Ramiro, disse ela, a voz um sussurro. Ela te olha como alguém que finalmente te enxergou de verdade. Não tenha medo de ser feliz. Você merece. As palavras dela foram a permissão que o coração de Ramiro precisava. A alta de Janaína foi um dia de celebração. Esther insistiu em usar o motorista da empresa para levá-los para casa, garantindo que tivessem todo o conforto. Ao se despedir deles na porta da casa simples de Ramiro, houve um momento de silêncio constrangedor. A gratidão dele era tão imensa que as palavras pareciam insuficientes. Eu nunca vou poder te pagar por isso, ele disse, a voz embargada. Esther apenas sorriu. Não há nada a ser pago, Ramiro. Amigos cuidam uns dos outros. A palavra amigos pairou no ar, redefinindo oficialmente a relação deles e abrindo a porta para algo mais. Nas semanas seguintes, a amizade deles floresceu. Eles começaram a jantar juntos depois do trabalho, em restaurantes simples, longe dos círculos sociais de Esther. Conversavam sobre tudo, menos sobre motores. Falaram sobre sonhos de infância, sobre medos secretos, sobre as cicatrizes que a vida lhes deixara. Ele descobriu nela uma mulher vulnerável e solitária, por trás da fachada de ferro. E ela descobriu nele um homem de uma bondade e de uma sabedoria profundas, escondidas sob as camadas de graxa e de silêncio. Estavam se apaixonando e ambos sabiam disso. A tensão romântica que crescia entre eles tornou-se quase insuportável. No trabalho, eles mantinham a profissionalidade, mas os olhares trocados, os sorrisos discretos, a forma como gravitavam um em direção ao outro, não passavam despercebidos. Bruno e os engenheiros mais próximos fingiam não ver. Mas a torcida silenciosa pelo casal era unânime. Eles representavam algo novo, uma quebra de paradigmas, não apenas na engenharia, mas também nas relações humanas dentro daquela fábrica hierárquica e impessoal. O clímax emocional aconteceu em uma noite de trabalho, no silêncio do galpão vazio. Eles haviam acabado de finalizar o design de um novo componente, um triunfo de sua colaboração. A euforia do sucesso deixou o ar carregado de uma eletricidade diferente. Estavam sozinhos, cercados pelas máquinas adormecidas, o único som sendo o de suas próprias respirações. A linha que eles haviam traçado cuidadosamente entre o profissional e o pessoal estava prestes a se apagar para sempre. Foi Esther quem deu o primeiro passo, fiel à sua natureza direta, mas agora com uma vulnerabilidade recém-descoberta. Ela se virou para ele, os olhos brilhando sob a luz dos refletores. Ramiro, ela começou, a voz pouco mais que um sussurro. O que aconteceu com a sua irmã? Eu não fiz aquilo apenas por ser sua chefe. Ela respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Eu fiz porque eu me importo com você. Muito mais do que seria profissionalmente aceitável. Muito mais do que eu deveria. A confissão dele a deixou sem fôlego, embora seu coração a esperasse. Ela se aproximou dele, o som de seus saltos ecoando no silêncio. Eu sei, ele respondeu a voz rouca, porque eu sinto o mesmo por você, Esther. Desde o dia em que você me deu aquela garrafa de água. Ele admitiu que a admiração que sentia por ela, a engenheira brilhante, havia se transformado em algo muito mais profundo. Um sentimento que ele tentara ignorar, mas que se tornara impossível de conter. A verdade, finalmente dita, preencheu o espaço entre eles. Eles reconheceram o abismo que os separava.
Ela era a chefe milionária, ele, o mecânico de origem humilde. O mundo deles, com suas regras e preconceitos, jamais aprovaria aquela união. Isso vai ser complicado, disse ela, mais como uma constatação do que como um obstáculo. Ele segurou a mão dela, a mão calejada envolvendo a dela, delicada. Eu passei a vida inteira enfrentando desafios que pareciam impossíveis, disse ele. Este será apenas mais um, mas pela primeira vez, não quero enfrentá-lo sozinho. Naquele momento, eles fizeram uma escolha, a escolha de tentar. Eles saíram da fábrica naquela noite, não mais como chefe e funcionário, mas como duas pessoas que haviam decidido apostar em um sentimento improvável. Não houve um beijo apaixonado, não houve uma promessa dramática. Houve apenas a calma certeza de que haviam encontrado um no outro algo raro e precioso. Um respeito mútuo tão profundo que se transformara em amor. A jornada deles, que começara com um desafio arrogante e uma resposta humilde, agora entrava em seu capítulo mais incerto e emocionante. A notícia do relacionamento deles não foi anunciada, mas percebida. Começou com os pequenos gestos, os almoços compartilhados na cantina da fábrica, em vez de na sala de diretoria. Ele, orgulhoso, as caronas recusava e que ela, teimosa, insistia em dar. A equipe de engenharia, liderada por Bruno, tornou-se a guardiã silenciosa do segredo, protegendo o casal dos olhares curiosos e das fofocas que começavam a surgir. Eles haviam se tornado a história de amor não oficial da fábrica, um símbolo de que as barreiras podiam de fato ser quebradas. A influência de Ramiro continuou a crescer. Esther o convenceu a dar pequenas aulas práticas para os estagiários, compartilhando seu conhecimento. No início, ele hesitou, desconfortável em assumir o papel de professor. Mas ao ver os olhos curiosos e admirados dos jovens, ele descobriu um novo prazer em ensinar, em garantir que a sabedoria de suas mãos não morresse com ele. Ele estava formando uma nova geração de engenheiros, uma que entendia que um motor tem tanto de poesia quanto de física. Esther, por sua vez, começou a frequentar a casa simples de Ramiro nos fins de semana. Para a surpresa de Janaína, a poderosa executiva, sentava-se na cozinha modesta, ajudando a descascar legumes, rindo das histórias da vizinhança. Ela estava se despindo de sua armadura, aprendendo a valorizar a simplicidade, o calor humano, coisas que sua vida de luxo raramente lhe oferecia. Naquela pequena casa, ela não era a chefe, era apenas Esther, e se sentia mais em casa do que em sua própria mansão. A relação deles se aprofundava longe dos holofotes, construída em momentos de genuína conexão. Ele a levava a feiras de automóveis mostrando-lhe a beleza dos motores clássicos. Ela o levava a concertos de música clássica, explicando-lhe a matemática por trás da harmonia das sinfonias. Estavam aprendendo a linguagem um do outro, descobrindo que, apesar de suas origens opostas, seus corações falavam o mesmo idioma, um idioma de paixão pelo que faziam, de resiliência diante das dificuldades e de um respeito profundo pela jornada do outro. Claro, a jornada não foi sem obstáculos. Rumores sobre o caso da diretora com o operário chegaram à alta diretoria da empresa. Esther foi chamada para uma reunião a portas fechadas com o conselho. Eles expressaram sua preocupação com a imagem da empresa, com a quebra de protocolo, com a inadequação da relação. Ameaçaram sutilmente sua posição, sugerindo que ela estava deixando sua vida pessoal interferir em seu julgamento profissional. Era o preconceito de classe, vestido com o jargão corporativo. Esther os ouviu com uma calma que aprendeu com Ramiro. Quando terminaram, ela foi sucinta. O trabalho de Ramiro e a nossa colaboração trouxeram mais inovação e lucro para esta empresa nos últimos meses do que nos últimos 5 anos. Meus resultados falam por si.
Minha vida pessoal, desde que não infrinja nenhuma lei, não está em discussão. A firmeza dela, respaldada por números inquestionáveis, silenciou o conselho. Ela não apenas defendeu seu relacionamento, defendeu seu direito de amar quem quisesse, provando que sua força não estava apenas em seu cérebro, mas também em seu coração. Essa vitória silenciosa solidificou o compromisso entre eles. Eles sabiam que sempre haveria julgamentos, que o mundo exterior talvez nunca os compreendesse totalmente. Mas eles também sabiam que o que haviam construído juntos era forte demais para ser abalado por sussurros maldosos. A parceria deles, nascida da necessidade profissional, havia se transformado em uma amizade profunda, e essa amizade, por sua vez, havia florescido em um amor maduro e resiliente, um amor que não precisava da aprovação de ninguém para ser verdadeiro. Um ano depois, a fábrica era palco do maior evento de sua história, o lançamento do Motor Alma, o primeiro produto nascido da colaboração revolucionária entre Esther e Ramiro. O galpão, antes um lugar de tensão, estava transformado, cheio de jornalistas, investidores e os nomes mais importantes da indústria automobilística. O sucesso do novo motor já era um fato. Os testes haviam superado todas as expectativas. Esther subiu ao palco, não com a arrogância de antes, mas com a calma de uma líder visionária, pronta para apresentar o futuro da empresa. Ela começou seu discurso, mas não falou de números ou projeções de mercado. Contou uma história, a história de um protótipo silencioso, de uma equipe de gênios frustrados e de um mecânico humilde que acreditava que as máquinas tinham um coração. Diante de uma plateia de executivos e engenheiros, ela acreditou publicamente a Ramiro a inspiração por trás da nova filosofia da empresa. A tecnologia nos deu um cérebro poderoso, disse ela, mas Ramiro nos lembrou de que toda grande criação precisa, antes de tudo, de uma alma. Então, ela fez algo que chocou a todos. E agora, eu gostaria de chamar ao palco o coração e a alma de nossa nova engenharia, meu parceiro Ramiro. Ramiro, sentado na primeira fila com Janaína, foi pego de surpresa. Ele hesitou, desconfortável com os holofotes, mas um aplauso, iniciado por Bruno e seguido por toda a equipe, o impulsionou para a frente. Ele subiu ao palco, o macacão limpo, mas ainda de trabalho, um símbolo de sua identidade, ao lado da mulher de terninho elegante. Eram a imagem perfeita de seus dois mundos, finalmente unidos. No palco, diante de todos, Esther pegou a mão dele. Ramiro me ensinou que a parceria mais forte é aquela que une a mente e as mãos, disse ela à plateia. Ele se tornou meu parceiro em tudo na vida. Então, ela se virou para ele, a voz clara e firme, quebrando a última convenção. E por isso, hoje, eu quero perguntar se você aceita ser meu parceiro para sempre. Ramiro, você quer se casar comigo? O silêncio no auditório foi absoluto. A proposta de casamento feita por ela, a poderosa chefe, para ele, o mecânico, foi o ato final e mais corajoso de sua transformação. Ramiro olhou para os olhos dela, depois para sua irmã na plateia, que chorava de alegria, e para sua equipe, que sorria com cumplicidade. Sua resposta não foi apenas para Esther, mas para todos que um dia duvidaram dele. Ele pegou o microfone, a voz embargada pela emoção. Sim, ele disse, 1000 vezes sim. O auditório explodiu em uma ovação de pé, não apenas pelo noivado, mas pela beleza daquela história de amor improvável, que provava que o respeito e a admiração eram as pontes mais fortes que poderiam existir entre duas pessoas. O casamento deles não foi um grande evento social, mas um churrasco no quintal da casa de Ramiro, alguns meses depois. Janaína, agora saudável, dançava com Bruno. Os engenheiros, antes arrogantes, conversavam animadamente com os velhos amigos mecânicos de Ramiro, trocando conhecimentos e risadas. Eles haviam se tornado uma nova e grande família.
Uma comunidade forjada não por sangue ou status, mas pelo respeito mútuo e pela paixão compartilhada por criar coisas que funcionassem, fossem elas motores ou relacionamentos. A verdadeira celebração era a da união de seus mundos. A história de Esther e Ramiro tornou-se uma lenda na empresa e na indústria. A lição era clara. A verdadeira inovação nasce quando a teoria se curva humildemente à experiência e a mente se une às mãos para criar algo novo. Eles provaram que o valor de uma pessoa não reside em seus diplomas, mas em sua paixão, e que o amor mais forte e inesperado pode florescer no chão de uma fábrica, unindo dois corações que o mundo insistia em manter separados. O coração da máquina que eles consertaram era, no final das contas, um reflexo de seus próprios corações que finalmente aprenderam a bater no mesmo ritmo perfeito. Uma história de respeito, superação e um amor que quebrou todas as barreiras. O que você achou do desfecho de Esther e Ramiro? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo se você se emocionou e se inscreva para receber nossas novas histórias todos os dias. A de amanhã pode ser sobre você.